Boa noite. É com muita felicidade que eu abro aqui a primeira reunião da Liga Carioca do Sono, um projeto que já existia aí há algum tempo e que acabou não se concretizando por conta da nossa pandemia, e que agora que a gente consegue voltar a se reunir presencialmente, a gente começa a fazer reuniões científicas. Eu adoto meia-culpa de não ter feito isso na pandemia, porque eu não consigo fazer webinars, eu não sou uma pessoa que consegue organizar um webinar. Eu acho que a presença de todos nós aqui ao vivo e juntos é mais produtiva. A gente faz uma troca científica, uma troca de networking. Eu conheço as pessoas, vocês conhecem os outros profissionais, e o objetivo disso aqui é justamente agregar as pessoas que trabalham com sono no Rio de Janeiro, para que a gente possa ter um crescimento juntos, né? Uma liga, então, por definição, eu peguei na Wikipédia, é um grupo científico, civil, independente, que visa complementar a formação acadêmica de todos. E é para isso que a gente está aqui. Eu não posso deixar de agradecer, eu acho que eu vou agradecer nominalmente, todos que estão agora na atual diretoria, né, da regional da ABS, né, que sou eu, Fernando Azevedo, a Andréia Bacelar, nossa vice-presidente, a Valéria Santana, nossa secretária, e a gente tem também aqui a Luciane Melo, a Ana Amélia, Fernanda Chibante não chegou, a Isadora também não chegou, nossa psicóloga do grupo, me ajudem, a Lúcia Joffeli, a Sana, me ajuda a lembrar das outras pessoas, a Janine, que está aqui presente, né? A Débora Petrúngaro, que ainda não chegou. Enfim, todos vocês estimularam que a gente tivesse essa primeira reunião aqui, e a gente tá tendo aqui. Tá? O objetivo daqui é agregar todo mundo. Tá? Essa não é uma reunião ligada à regional ABS do sono, mas embora sejamos partes dela, né? O objetivo é que todas as pessoas que têm interesse, ou seja, é multiprofissional, e eu acho que nenhuma especialidade na medicina é tão democrática quanto a medicina do sono. A gente inclui médicos de diversas especialidades, inclui os odontólogos, inclui fisioterapeutas, inclui psicólogos, fonoaudiólogas, até mesmo enfermeiros, enfim, a gente inclui diversas especialidades que têm que trabalhar juntos, né, para o paciente. Né? E a gente vai abrir, então, a nossa reunião com um formato de um caso clínico. Né? Primeiro, antes de tudo, vou querer que a Andréia Bacelar, que foi nossa ex-presidente da Nacional e atual vice-presidente, fale algumas coisas aqui sobre a Associação Brasileira do Sono. Eu acho que é interessante quem não conhece a associação conhecer e saber também que, além dessas nossas reuniões, a ABS oferece umas reuniões próprias, muito interessantes e com algumas vantagens para quem se associa também, de congressos, de publicações. A Andréia vai falar bem sobre isso. A gente vai começar, então, com um formato que a gente desenhou de uma apresentação de um caso clínico pela doutora Lorena, depois uma discussão sobre o que foi apresentado, né, uma revisão sobre o que foi apresentado e uma abertura para discussão pela doutora Ana Amélia. E eu acho que é isso. E no final eu vou fazer algumas considerações finais e a gente vai ter aqui uma recepção promovida aqui pela Oxigenar. A gente quer agradecer a Oxigenar porque eles estão dando todo esse apoio logístico, né, do espaço, da organização, da transmissão multimídia. Eles estão nos apoiando bastante e tem que agradecer aqui publicamente o apoio deles, e as próximas reuniões também vão ser possíveis graças ao apoio deles. Tá bom? Doutora Andréia, por favor. Desculpa, faltou eu só colocar aqui. A gente vai ter, dia 11 de junho, isso vai ser falado no final também, um evento que também vai ser gratuito, presencial, que está sendo organizado aqui. Parabéns à doutora Valéria, que fez contato com a Biocase, que vai ser sobre canabinoides medicinais. Né? Vai ter uma introdução boa sobre a farmacologia e depois a gente vai ter especificamente a Mariana Mafra falando sobre o uso do canabinoide em dor e sono e o André Giorelli aqui presente falando dos usos de canabinoides nos distúrbios de sono. Mas depois a gente vai anunciar isso de novo. Desculpa, Andréia.
Bom, gente, boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos que estão nos acompanhando pelo YouTube. É um prazer, vocês não têm ideia da felicidade que é hoje estar nessa criação da Liga Carioca de Sono, né? Tamanho o percurso conduzido nesse tempo todo. Deixa eu passando aqui. Deixa eu passar aqui. Bom, o percurso... Tá, obrigada. É mais ou menos esse aqui, né? Falar de sono no Brasil, a gente começou a falar, quer dizer, começou-se a falar em 1985 com a Sociedade Brasileira do Sono, seus presidentes, e em 2005, por questões jurídicas, né, porque não pode ter fim lucrativo, etc., a gente teve que mudar o nome de sociedade para associação. Então, desde 2005, a gente tem a Associação Brasileira do Sono. Então, falar de sono no Brasil também é bem antigo. Qual era a grande questão? O sono estava restrito muito ao Sudeste, principalmente à capital, São Paulo. Então, quando a gente falava de sono, você tinha que ir para São Paulo, você tinha que estudar em São Paulo, você tinha que fazer exame em São Paulo, e isso era uma questão que incomodava muitos dos que já estavam fazendo sono pelo país. Desde 2001, né, foi a primeira certificação, eu lembro, eu estava lá em Vitória fazendo a primeira certificação em medicina do sono, reconhecida pelo MEC. Eu acho que eu devo ser a mais antiga aqui do Rio de Janeiro, né? Não falemos de idade, né? E aí a Associação Brasileira do Sono batalhou muito para que o sono, a medicina do sono, virasse área de atuação. Em 2011, ela virou área de atuação e, a partir de então, não tinha mais sentido a Associação Brasileira do Sono fazer provas, já que a gente tinha uma prova reconhecida pela ANB. E hoje são esses números de certificados, que ainda é muito pouco, né, nesse país de dimensões continentais, nós termos 400 médicos certificados, né, com titulação em sono. E mais do que isso, né, como o Fernando falou, a gente está falando de uma queixa, de um fenômeno fisiológico que a gente precisa de inúmeras disciplinas para fazer diagnóstico, para fazer acompanhamento, para nos ajudar. Então, não menos importantes são as outras áreas. E, a partir disso, a ABS também se preocupa e começou a fazer certificações para que aquele indivíduo tivesse uma habilitação, né? Eu sou dentista, mas eu sou também dentista do sono, fisioterapeuta do sono, fonoaudiólogo, psicólogo e assim sucessivamente. E as regionais, né, no meu biênio lá, no primeiro biênio, acho que em 2018, da ABS, a grande bandeira foi difundir e descentralizar esse sono. E foi isso que a nossa diretoria lá fez. Estimular as regionais. E, em dezembro de 2021, nós tínhamos 22 regionais por todo esse Brasil. E isso difundindo o sono, isso melhorando educação continuada em sono nas diversas especialidades. Então, eu acho que essa foi a grande bandeira. E isso faz com que, aqui no Rio de Janeiro, a gente começou a ter força, começou a ter voz, começou a ter gente certificada. Olha a importância disso. E aí, quando a gente montou o grupo Regionais ABS-RJ, nós começamos a ter um monte de gente interessada, um monte de simpatizantes que é muito bem-vindo, que a gente quer muito isso. A questão é que a ABS, que era o mote, precisa-se de uma filiação para isso. Então, eu queria aqui, essa é a finalidade, mostrar para vocês a importância de nós também estarmos filiados à ABS.
A Liga surge por quê? Porque a gente quer todos vocês, a gente quer dobrar, triplicar o interesse e o conhecimento em sono. Mas o que a ABS pode nos dar além disso? Então, a primeira questão é desconto nos congressos brasileiros anuais. Se a gente olhar aqui, a gente tem, por exemplo, um médico, um dentista, hoje, para ir no Congresso de Goiânia, pagaria R$ 530. Se eu sou sócio, não sócio, eu pago 955. Ou seja, aqui você tem R$ 400 de desconto. Se a gente sabe que a filiação, quer dizer, você tem que pagar anualmente R$ 240 para você ser sócio, quer dizer, só o fato de ir ao Congresso já vale a pena ser sócio, né? Então, isso é uma questão. Bom, mas eu não vou ao Congresso. O que nós temos hoje? A disponibilidade de consensos. A gente fez o consenso de insônia, a gente fez o consenso de narcolepsia, a gente fez o consenso de actigrafia, eles estão ali no site, na área restrita. Isso que o Fernando estava falando, né, o ter sono, toda terça-feira existe uma reunião restrita, infelizmente, né, da ABS, mas são assim, profissionais que trabalham com isso, que falam sobre isso, que têm expertise no assunto. Então, em português, né, isso aí ajuda muito, a gente não está num congresso americano, num congresso europeu, com informações, com guidelines atualizados sobre o tema, e essas discussões agora também vão partir de nós. A gente vai escolher o tema que a gente quer. Trimestralmente, a ABS também distribui e entrega na nossa residência essa revista. Uma revista, sim, que, modéstia à parte, melhorou consideravelmente. A gente tem ali todas as especialidades falando de temas super atuais, relacionados ao momento, à guerra, ao bombeiro, enfim, essas questões todas que as pessoas que são filiados sabem como é que essa revista é interessante. E muitas delas, se a gente quiser ter no nosso consultório, se a gente quiser distribuir, a gente vai pedir para a sede e a gente consegue também. Muitas cartilhas estão também lá, então, cartilha de polissonografia em crianças, equipamentos portáteis. E a Sleep Science, quer dizer, nós temos hoje uma revista indexada que produz, em média, 15 artigos por mês e que também está à nossa disposição, todas essas publicações para essa pessoa. Quer dizer, por aquele valor, 200 e poucos reais, quem é membro tem direito a isso tudo. Eu não ganho um tostão para fazer essa propaganda, mas eu acredito nisso. Eu acredito nesse trabalho, eu acredito que, a partir daí, a gente tem que unir forças, a gente tem que estar no que a gente trabalha junto, e, por conta disso, eu gostaria que vocês pensassem e, se fosse de interesse, filiem-se à ABS. Obrigada, gente. Antes de começar a chamar as apresentações, algumas noticiazinhas. No final, a gente vai ter o nosso encontro, o Coffee Break, e no final também a gente vai ter alguns sorteios, né? A Andréia conseguiu aqui 2 inscrições para o Congresso Paulista de Sono, que a gente vai sortear entre os presentes. Inscrição online, não é isso? A participação online. A Oxigenar tem 2 inscrições para o Congresso de Otorrino, que, obviamente, acho que a gente vai sortear entre os otorrinos. Mal não ser que algumas outras especialidades queiram participar, eu acho que a gente, né, democrático. A gente vai, eu acho que a gente não vai sortear, a gente vai distribuir, porque tem, eu acho, não sei quantas pessoas tem aqui, mas acho que tem menos de 35. A gente tem 35 camisetas da Semana do Sono 2022 que foram mandadas a mais e acabou que ficaram, e a gente vai distribuir para vocês. E a gente tem lá fora também, que já veio algumas nas sacolas, a cartilha de sono de 2020, que foi a última que nos foi entregue pela ABS. A gente teve algumas impressões de 2022, mas foi muito restrito, mas que está essencialmente o mesmo conteúdo. Então, são cartilhas que vocês receberam algumas. Eu acho que tem ainda várias lá fora que vocês podem pegar para levar para os consultórios e distribuir para os pacientes. Eu acho que é interessante. Tá bom?
Então, vamos começar as apresentações de hoje com a doutora Lorena Mello, que é residente da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vai apresentar um caso de medicina do sono, para a gente discutir os aspectos dele. A Ana Amélia depois vai fazer uma breve revisão sobre o tema do caso que vai ser apresentado. Você precisa ligar o seu computador, né? Lorena, por favor. Olá, boa noite. Eu sou a Lorena, sou residente de pneumo da UERJ. Só colocar aqui o caso. A gente vai apresentar um caso hoje, mais para discussão, tá? Em aberto. Eu consigo passar o vídeo. Eu aperto o vídeo aqui. Uhum. Vamos lá, deixa eu só testar. Então, novamente, boa noite. Eu sou a Lorena, residente de pneumologia da UERJ. Vou apresentar um caso clínico de hoje para vocês e um caso aberto para a gente poder discutir posteriormente, tá? Bom, então, temos aqui um paciente, RWH, homem, 96 anos. Ele chegou no ambulatório com uma queixa do CPAP, estava fazendo muito barulho. Ele já tinha um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono desde 2013, através de uma polissono do tipo 1, que a família acabou não levando o exame para a gente dar uma olhada. E ele vinha em uso do CPAP, sem acompanhamento médico, apenas com visitas eventuais do fisioterapeuta da empresa, do CPAP. Então, o fisioterapeuta ia algumas vezes na casa dele e avaliava e observava como estava indo o aparelho. Bom, de comorbidades, um paciente hipertenso, com doença do refluxo gastroesofágico, constipação crônica, glaucoma e também um diagnóstico de degeneração macular. Negava tabagismo. A gente colocou também como importância, ele vive com a esposa, que tem Alzheimer, e ele tem 4 cuidadoras que revezam esses cuidados. Então, acaba sendo um paciente que não tem um acompanhamento tão preciso dos familiares pessoalmente, tem uma filha que mora longe, que está tentando sempre estar em contato, mas a gente acaba perdendo um pouco disso porque ele fica sob o cuidado das cuidadoras. Em relação às medicações de uso regular, a gente colocou aqui, né, Diovan, Presolina, Domperidona, Lactulona, Caltrem, Glifage, Lofitagastro, Movilax e esses colírios que ele faz para uso do glaucoma também. Triplinex, o Copres e o Adapts. Exame físico com paciente lúcido, orientado, tinha um quadro de amorose, difícil de deambulação, uma pressão 15/9, né, ele tem um quadro de hipertensão, saturava em ar ambiente 97, frequência cardíaca de 70. A ausculta pulmonar dele apresentava um murmúrio vesicular presente, com estertores bibasais, e as demais avaliações do exame físico não tinham alteraçõões. Esse daqui é o primeiro relatório que a gente tem do ICOM alto que ele usava, que foi um relatório de 4 de outubro. Deixa eu ver se eu consigo colocar o laser. Não. Esse aqui? Mano, não vai. Tudo bem. Apareceu? Aqui. Tá. Agora. Tá bom. Então, o relatório mostrava para a gente aqui
um IH de 12, uma fuga de 85, né, uma fuga alta. E nesse relatório a gente não conseguia diferenciar se era apneia central ou obstrutiva. Colocar um vídeo para vocês, para a gente poder ver a fuga de ar inicialmente que apresentava no paciente, nesse primeiro relatório. Esse primeiro aqui, por favor. Esse primeiro. Isso. Está lá na área de... Esse é o primeiro vídeo que a gente consegue observar, né, uma fuga de ar, a gente não usava ainda suspensor. E agora a gente tem um outro vídeo, quando foi colocado um suspensor nele, para tentar diminuir essa fuga de ar. O áudio está um pouco baixo, mas a gente consegue perceber que houve uma diminuição, tá, no barulho, comparado ao anterior. Ele já está com um suspensor. Bom, então, como eu tinha colocado aqui no primeiro, né? Esse é o relatório inicial do antes com a fuga sem o suspensor. E aqui tem uma tabela que eu coloquei para a gente poder avaliar o paciente. Aquele relatório inicial, ele apresentava uma fuga, então, de 85, né, litros por minuto. 3 dias após o uso do suspensor da mandíbula, ele teve uma diminuição da fuga, importante, de 36, só que a gente observa que o índice de apneia e hipopneia teve até um aumento, né? Não teve uma alteração em relação a ele. Bom, diante disso, até por causa da análise desse aparelho, a gente não conseguia diferenciar se essa hipopneia era central ou obstrutiva. A gente sugeriu que fosse trocado o tipo de CPAP dele para o Arsense 10 Out 7 da ResMed, mantendo a mesma máscara, com uma pressão fixa de 7. Bom, no relatório inicial, já em uso do novo equipamento, a gente consegue observar uma média de uso considerada. O IH dele, se a gente lembrar do anterior, né, era 16, mantém 14. E nesse a gente consegue ver agora a diferença. E o índice dele de central acabou sendo maior, valor de 12,3 e obstrutivo menor. Então, aí se aventou a ideia, será que é um hipopneia, não, um índice de apneia, né, central? E a fuga diminuída. Como a gente sabe que a questão da apneia central ela acaba precisando de um tratamento emergente, começou a aventar a diminuição da pressão para ver se a gente conseguia diminuir esse índice de apneia central. Foi iniciada uma redução até chegar a uma pressão de 4, para tentar equilibrar isso mais, só que observou que ainda assim o índice de apneia continuava alto. Então foi sugerido para ele fazer uma outra polissonografia, que ele fez em 2022, e a gente observou na polissono que o índice de obstrutiva era maior que a central. Então, no CPAP, pelo relatório, a gente conseguia observar que era o índice de apneia central aumentado, só que na polissono, na verdade, era a obstrutiva que estava aumentada.
Aqui eu coloquei a de 2020 mais para comparativo mesmo, em que ainda permanecia, aqui está o valor absoluto, né? Mas a gente pode observar que na polissono, o valor mesmo aumentado do índice de apneia obstrutiva, e não central, como no relatório pelo CEPAP que a gente avaliou. Então, foi novamente feito um relatório do uso do CEPAP que ele estava fazendo. No relatório, novamente, a gente observa pelo CEPAP que o central ainda é maior, então, um paciente que tem uma apneia central pelo relatório de CEPAP, só que na polissono a gente observava, na verdade, uma apneia obstrutiva, o contrário, né? A gente observa aqui. Em relação aos exames, ele passou pelo cardiologista para poder ter uma avaliação também em relação à parte de insuficiência cardíaca, um eco sem grandes alterações, uma boa fração de ejeção, um BNP normal, então foi descartado. Lembrando também da polissono de 2022 que ele fez, essa mais atual, pela avaliação ele também não tinha padrão de Cheyne-Stokes, que também descarta a questão da apneia central. E aqui o último relatório dele, que foi feito do dia 2 de maio de 2022 ao dia 23. Esse relatório ele foi também orientado na conduta uma suplementação com oxigênio, 2 litros, e a gente conseguiu observar no novo relatório uma redução da apneia central comparativa àquele outro que eu havia colocado. Mas ainda assim maior do que a obstrutiva e diferente da polissono. Isso aqui é o mesmo. É isso, obrigada. E aberto para a discussão. Muito obrigada, Lorena. Parabéns. Então, gente, eu vim compartilhar dúvidas, não vim dar aula, não, principalmente em relação a esse caso aí. Qual o diagnóstico dessa apneia central? Em qual daquelas classificações lá da Academia Americana de Medicina do Sono esse paciente se encaixa? Primeira pergunta, né? E segunda pergunta, qual tratamento vocês acham que eu deveria... E pedir ajuda mesmo. Não vim mostrar um caso ilustrativo, não. Igual aquele outro caso que você até ajudou também, Valéria. Pois não? Eu fui reduzindo, e como dá para fazer isso pelo AirView, eu fui reduzindo e observando o IH. Pensando o seguinte, como ele estava com uma fuga muito alta, no momento que eu conheci esse paciente, ele vinha usando o CEPAP há muitos anos, estava com uma fuga de ar muito alta. Será que não... Estava automático, né? E aí 90% ficou em 14%. Eu pensei, será que na verdade é uma apneia tratamento emergente? Só agora ele começou a tratar de vez por causa da fuga? Então o que eu fiz foi fui observando e fui diminuindo, e não diminuiu esse IH. Continua com a IH elevado às custas de eventos centrais. Eu falei, será que esse paciente realmente tem agora, por algum motivo, desenvolveu a apneia central mesmo? Então, ele pediu para ele fazer uma nova polissonografia sem o CEPAP, e, na verdade, foi apneia obstrutiva, né? Até tinha alguns eventos centrais, mas tinha predomínio de eventos obstrutivos. Mas basta ele ir para o CEPAP, que ele faz eventos mais centrais. Esses eventos obstrutivos se transformam em centrais, vamos dizer assim. Vou fazer a pergunta no microfone por conta quem está assistindo pela internet, né? Eu tenho 2 perguntas, Ana Amélia. Primeiro, com essa pressão mais baixa, de 4 ou 7, a fuga dele melhorou muito? Ou continua tendo fuga excessiva? Que isso pode comprometer a interpretação de leitura de eventos de apneia pelo próprio CEPAP. Número 1. Segundo, você confia totalmente na leitura de apneia central pelo software, pelo algoritmo do AirSense 10? Eu te faço a pergunta porque eu tive recentemente um caso que a leitura do AirSense 10, depois que o paciente tratou a apneia obstrutiva, começou a aparecer um índice aí em torno de 10, 12 também de apneia central com padrão Cheyne-Stokes. Quando eu pegava o cartãozinho para ler, que o cartão te dá uma leitura do fluxo, né, respiração a respiração, realmente parecia Cheyne-Stokes, um padrão de diamante. O que você não tem é realmente a cinta para te garantir que aquilo ali é central. Embora o algoritmo da ResMed de oscilação de fluxo, né, diga que se ele manda uma oscilação e não encontra a barreira, aquilo ali é central. Mas eu pedi para esse paciente meu fazer uma polissonografia tipo 1 na clínica, com monitorização, tudo, usando o CEPAP na pressão fixa que ele estava usando, e o resultado da polissonografia tipo 1 me disse que ele só tinha eventos obstrutivos em pequeniníssima quantidade.
Então, assim, nesse paciente meu específico, eu interpretei como uma leitura errada do software, do algoritmo do AirSense 10. As duas perguntas são, com 4 parou o vazamento, e segundo, se você realmente confia totalmente nessa leitura do AirSense 10. Mesmo antes da gente colocar a impressão fixa, você já tinha melhorado o vazamento somente com o uso do suspensor de mandíbula, por isso que eu botei ali o vídeo. Então já estava, a questão do vazamento caiu drasticamente, foi para 12 litros por minuto, ficou bem aceitável. Então, essa pergunta está respondida, né? E a outra, eu vi na literatura, quando a ResMed lançou esse software, lá na época do AirSense 9, né? E me pareceu fidedigno, né? Eu cheguei a pedir algumas polissonografias com o paciente usando o CPAP, mas para testar minha curiosidade, realmente bateu. Esse paciente, especificamente, eu não pedi para fazer com a porque é muito complicado fazer qualquer coisa nele, um idoso, muito restrito. Ele nem era tão restrito assim, mas com a pandemia ele ficou praticamente restrito na cama. Eu já tinha pedido para fazer essa polissonografia sem o CPAP. Depois pedi outra polissonografia, a família não topou. E eu até entendo. Entendeu? Então, assim, mas eu acho que sim, que é verdadeiro. Tanto é que quando diminui a pressão não melhora, mas quando aumenta, piora. Entendeu? E ele mantém sintomas? Depois que você tratou a apneia obstrutiva dele, os sintomas que ele tinha, eu não sei quais, se ele tinha sonolência diurna, se ele tinha, enfim... Pois eu não conheci antes de começar o CPAP, né? Eu só conheci no final de 2021, ele usa o CPAP desde 2013. Né? Mas a família e as cuidadoras não são as mesmas. Né? Mas a filha dele, essa que mora nos Estados Unidos, diz que ele melhorou bastante, que ele está mais esperto durante o dia e tal. Mesmo com as apneias centrais acontecendo? Sim. Impressionante como esse paciente é lúcido. Tá. Não, é para a gente discutir também qual é a relevância de supervalorizar essa apneia central. A gente realmente tem que intervir tanto assim nelas, se elas realmente forem verdadeiras. Né? Ele está fazendo muito pico hipertensivo. Muito pico hipertensivo. Acorda de manhã com 180, PA sistólica, e depois vai melhorando ao longo do dia. Mais alguma pergunta? Posso perguntar? Uhum. Não, uma das perguntas é exatamente o que o Fernando fez. O que você está tratando num homem de 98 anos com amaurose bilateral? O que já é muito difícil entender. Há uma pergunta se deve tratar pessoas acima de 80 anos só por causa de uma IH alterada com uma saturação de mínima de 88. Isso é uma. Se você acha que o CPAP também está hiperventilando esse paciente fazendo apneias centrais, seria botar como se chama isso? Um extensor, um prolongador. Para reter CO2. Para reter um pouquinho mais de CO2, essa seria a indicação. Alguns usam acetazolamida. Diurético, né? Alguém tem experiência com isso? Aumentar o espaço morto, é isso. Um pouquinho. Isso aqui uso, né? Eu nunca usei, nunca vi. Eu só leio. Vi continuar. É igual caviar, nunca vi falar. Já? Mas, na verdade, se vale a pena tratar mesmo essa pessoa de 98 anos. A filha dele, que mora nos Estados Unidos, me manda todos os dias, que a cuidadora manda a pressão dele, verificando a pressão dele, entendeu? E ela já colocou na cabeça, não fui nem eu que fiz essa lavagem cerebral, que geralmente eu faço, de que ele vai ter um AVC se não usar o CPAP, entendeu? Eu já cheguei com esse quadro. Geralmente eu faço essa lavagem cerebral, mas dessa vez não fui eu, não. E ele é lúcido, viu? Impressionante. Você viu? Ana Amélia, pelo que eu entendi, esse paciente não fez em nenhum momento, então, uma polissonografia em uso do CPAP, né? Não. Eu acho que isso ajudaria a elucidar bastante essa situação. Eu concordo com o Fernando, eu não estou confiante nesse software, assim, eu nunca confio. Eu concordo com a opinião do colega, assim, eu acho que a acetazolamida poderia ajudar, fazendo uma acidose rápida ali, poderia melhorar a retenção de CO2. A gente usa isso na neurologia direto, e a gente, assim, para outras situações, e o paciente realmente faz uma acidose, isso pode, de alguma forma, melhorar a questão ventilatória. E assim,
pelo que você falou, o principal problema são os picos hipertensivos. E, na minha opinião, pelo relato do tratamento aí, está faltando a droga mais importante para tratamento de hipertensão refratária em pacientes com hipertensão arterial, que é o caso do aldactone, né? A espironolactona a gente sabe que tem um efeito importante no controle desses pacientes com hipertensão refratária, e a maioria dos casos que eu já peguei no consultório de pacientes com hipertensão refratária com apneia que não melhorava com nada, o cardiologista trocava 500 mil remédios, foi começar o aldactone e a pressão normalizou. E é impressionante, porque ela tem um efeito importante, né? A gente tem a mania de achar que o CPAP vai ser a solução de um paciente com hipertensão refratária, e não é. O CPAP ele vai melhorar ali 1 ou 2 centímetros de mercúrio, mais ou menos, milímetros de mercúrio, desculpe, em controle da pressão, mas ele não vai normalizar. Assim, o CPAP vai entrar, o efeito do CPAP vai ser comparável ao efeito de mais um antihipertensivo, mas o aldactone funciona muito bem, porque ele atua nessa fisiologia. Então, eu acho que fica a dica aí para esse caso especificamente, né? Não sei se, assim, pensando no caso como um todo, né? Mas eu ainda acho que deveria ser feita uma polissonografia em uso de CPAP, para confirmar essa dúvida. Eu posso conversar com o cardiologista sobre isso, sim. Obrigada. Boa noite, doutora. O sistema da ResMed, ele é feito para ele sustentar até 24 litros por minuto de fuga. Então, acima disso, a gente encontra muito no consultório leituras erráticas acima desse fluxo. Então, ele pode interpretar tanto como central ou mesmo desconhecida, que ele acaba atacando junto, direto tudo ali no IH como um todo. Então, eu poderia pensar em verificar como que está essa máscara, porque por mais que vocês tenham botado ali a faixa e tudo mais, continuou com um vazamento de 38. Que não. Foi para 12 litros por minuto. Ah, entendi. Melhorou muito. Essa questão da fuga de ar melhorou muito mesmo. Posso até abrir o AirView aqui e mostrar para vocês. Ah, entendi. Tá, eu tinha visto o último dado como 38 de fuga, que eu ainda acho bem alto. Ainda. Não, estaria alta, mas controlou muito bem. Entendi. Então, alguém mais quer ajudar aí? Agora eu me lembrei, com relação à cetazolamida, eu tinha conversado com o cardiologista, ele ficou com receio da acidose e tal, mas pode tentar, né? Então tá. Bom, Uhum. Tá bom. Já mandei pelo e-mail. Eu posso. Enquanto isso, alguém tem mais alguma ideia? O que vocês acham de suplementar com oxigênio? No sentido, qual tratamento para apneia central em alta altitude? Não sei, nessa possibilidade seria menos cara, menos invasiva. Além do CPAP. Eu cheguei a fazer já há alguns dias, diminuir um pouquinho o IH, mas eu tenho medo de aumentar. E aí, né, piorar a situação. É? E com relação ao diagnóstico, qual diagnóstico você acha que ele tem? Se for, não sendo central mesmo. Eu acho que gente, eu estou acreditando. Eu também acho que é senescência do sistema nervoso central. Tem alguns focos de AVC, de isquemia, mas não tem nenhuma sequela física motora localizada. Tem. Não. Eu acho que é senescência, gente, do centro respiratório. Essa é a minha hipótese.
Pode ser. Entendi. Então, vamos lá. Tá bom. Tá legal. Bom, gente, continuando o compartilhamento aqui de dúvidas, né? Porque a apneia central, para mim, tem muito mais dúvida do que certeza. Obstrutiva também. Não tenho nenhum conflito de interesse. Vou falar um pouco de apneia central de uma maneira geral. Depois vou tentar colocar o caso clínico e depois algumas conclusões. Então, lembrando aqui, porque eu sei que a plateia, que o público é bem heterogêneo, né? Vamos começar pela definição, vamos começar definindo as coisas. O que é uma apneia central? A apneia central é a ausência de fluxo ou diminuição de mais de 90% do fluxo com duração de pelo menos 10 segundos. E na apneia central não tem esforço respiratório. Então, durante a polissonografia, o que a gente vê é uma interrupção do fluxo associado à ausência de esforço respiratório. Só para comparação, aqui uma apneia central que é uma obstrutiva, em que a gente tem ausência de fluxo de ar, porém mantendo o esforço respiratório. Com relação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a classificação internacional de distúrbios do sono pela Academia Americana de Medicina do Sono. E a academia agrupa os distúrbios do sono em 7 grupos, né? Sendo o segundo grupo justamente o grupo de distúrbios respiratórios do sono. É o que a gente vai dar ênfase agora. Dentro dos distúrbios respiratórios do sono, nós temos as apneias obstrutivas, as apneias centrais, as desordens de hipoventilação, as desordens de hipoxemia e os sintomas isolados, né? Então, nós estamos falando desse subgrupo aqui, que é de síndrome de apneia central. Dentro da apneia central, então, temos a mais famosa de todas e melhor estudada, por ser mais frequente, que é a apneia central do sono com respiração de Cheyne-Stokes, a apneia central devido a desordens médicas sem Cheyne-Stokes, a apneia central devido à respiração periódica de altas altitudes, a apneia central devido à medicação ou substância, a apneia central primária, a apneia central da infância, a apneia central primária da prematuridade e a apneia central tratamento emergente. Nesse caso, o que eu pensei foram essas duas possibilidades aqui. Não sei se vocês concordam. Se não concordarem, por favor, avisem aí. Fica mais legal, eu acho, assim, interagindo, né? Bom. Tá. Agora está passando? Tá. Com relação à epidemiologia, né, a prevalência da apneia central nesse estudo transversal, envolvendo 5.804 adultos na população geral, mostrou uma prevalência de apneia central nesse grupo de 0,9%. Então, é muito, muito menor do que a apneia obstrutiva do sono, que nesse grupo aqui de pessoas com mais de 40 anos deu 47%. Então, a gente está falando de um distúrbio bem mais raro que a apneia obstrutiva. Desses 0,9%, a metade deles tinham aquela primeira subclassificação, que é a apneia de Cheyne-Stokes, o que correspondeu a 0,4% do total. Então, quais são os fatores de risco principais? Geralmente, quem tem apneia central é mais idoso, é menos obeso e tem menos sonolência durante o dia. Então, já começa aí também aquela confusão. Ele está sintomático, complicado, né? Não só pela idade, mas também porque a apneia central, mesmo IH, em relação à apneia obstrutiva, dá menos sonolência. E já a apneia obstrutiva, né? Geralmente tem todas as idades, mas pode afetar idades mais jovens também. Geralmente são pessoas mais obesas e que mostram-se mais sonolentas durante o dia. Assim como na apneia obstrutiva, a prevalência é maior nos homens do que nas mulheres. 1,8 versus 0,2. Finalmente, a gente levou alguma vantagem, alguma coisa. Os achados clínicos são nada específicos, né? A sonolência diurna pode ocorrer, mas não é tão acentuada quanto na apneia obstrutiva, e ela ocorre de uma forma muito insidiosa, assim como a dificuldade de concentração e de atenção, a insônia, todo mundo atribui também à idade, cefaleia matinal e dispneia paroxística, principalmente naqueles casos que tem a insuficiência cardíaca congestiva associada. Então, não é nada uma sintomatologia muito rica, que seja fácil de diagnosticar. O exame físico também são achados totalmente
inespecíficos, vão depender se a pessoa tem alguma comorbidade causadora da apneia do sono, quando presente a gente pode encontrar. Então, um paciente com insuficiência cardíaca e respiração de Cheyne-Stokes, por exemplo, a gente pode encontrar turgência de veia jugular, a gente pode encontrar edema periférico, B3, etc. Mas não tem nenhum achado físico, seja nem passa para a gente pensar como aquele paciente com apneia obstrutiva que tem um pescoção, geralmente obeso, uma língua grande, uma lampate alto. Então, não tem no exame físico muita pista para a gente desconfiar de apneia central. E como é feito o diagnóstico? O padrão ouro é a polissonografia tipo 1, os métodos cardiorrespiratórios ainda não estão validados para isso, ao meu ver. Agora, minha opinião pessoal, não sei se a Andréa vai gostar, que ela falou ontem a favor de tipo 1, né? Mas eu acho que vão ser validados no futuro, né? Mas fazendo com seriedade, obviamente, sempre com cinta para poder diferenciar a apneia obstrutiva de central. A fisiopatologia, gente, eu não vou me entrar muito, não, mas é mais ou menos o que o Giorelli estava falando, né? Entre o controle central respiratório e os músculos efetores, está a causa aqui, nesse looping aqui da apneia central. Lembrando que tem vários sensores, né? O seio carotídeo, no diafragma, vários sensores, inclusive a musculatura respiratória, que vão participar do drive respiratório. Lembrando que só de começar o sono, apenas o fato de começar, qualquer pessoa saudável e tudo mais já tem, pelo fato de iniciar o sono, uma perda do controle ventilatório da vigília. E com isso ocorre um aumento bem discreto da PCO2, já diferente do que ocorre na vigília. Já funciona de uma maneira diferente no sono. Vamos passar isso aqui para frente. Bom, então, voltando aqui ao caso clínico, eu fiquei entre esses dois diagnósticos. Mas acredito que a apneia tratamento emergente não seja, porque não melhorou com o tempo e nem com a redução. E pensei nisso aqui, desordens médicas sem relacionar. Eu queria que vocês ajudassem aí em qual caso, considerando, eu sei que o Fernando e o Giorelli não estão considerando, talvez, que esteja fidedigna essa leitura, né? Mas, sim, em sendo, qual seria, ele se encaixaria? De manhã. Saber se o CO2 está alto. Se não estiver alto, eu não ia ligar para isso, dava oxigênio um pouquinho que você está fazendo e pronto. Mas se for com CO2 alto, eu fico até preocupado de dar oxigênio para ele. Então, eu acho que uma gasometria de manhã, principalmente quando você fez aquela polissonografia, seria interessante. E mesmo hoje, com o CPAP, fazer talvez uma gasometria. Eu não sei se é difícil isso. É um pouco difícil fazer gasometria em casa, né? Acho que é isso. Saber se está... Quais são os critérios, né, da apneia central devido à desordem médica? Primeiro, tem que se encaixar em síndrome de apneia central do sono. E qual é a definição pela Academia Americana de Sono? Tem que ter presença de pelo menos um desses 5 sintomas aqui: sonolência diurna, insônia, ou sensação de sono não restaurador, despertares com sensação de sufocamento, ronco, que eu acho estranhíssimo ter esse critério aqui para a apneia central, né? Você já percebeu isso? Que tinha ronco para a apneia central? Muito bizarro. Aí, apneias presenciadas. Além disso, tem que ter os 3 critérios, A, B e C. Tem que mostrar a polissonografia pelo menos 5 de IH, sendo que na contagem absoluta dos eventos deve haver o predomínio de eventos centrais. E, além disso, tem que ser descartada a Cheyne-Stokes e tem que ser descartada o uso de substâncias, como opiáceo, por exemplo, né? E quais são essas desordens médicas que podem estar associadas à apneia central, além da insuficiência cardíaca? AVC, segundo esses artigos aqui, bem antigos, Giorelli, olha, bem antigos, independente da localização. Não entendi. Eu ia perguntar para vocês isso, neurologistas. Então, assim, pode acontecer, realmente. Assim, Uhum. você mexe nesse loop de alguma forma, né?
Mas pensaria mais na fase aguda. E, gente, vamos estudar isso aqui, neurologistas, por favor, porque olha só os artigos que eu encontrei, não é que eu procurei, viu? Só tem isso aí. Acromegalia, não sei qual seria a via, insuficiência renal também não, fibrilação atrial, estou falando de apneia central, tá, gente? Tetraplegia e doença mitocondrial primária. São desordens que podem estar associadas à apneia central. Então, são coisas, ainda mais, não AVC, né, mas algumas coisas bem rarinhas aqui, né? Mas, de novo, né, assim, a apneia central primária é uma coisa rara, né? Então, assim, para você gerar uma coorte para fazer estudo, você vai ter que demorar um tempão para juntar esses pacientes. Muito, então, assim, realmente, eu acho que se você revisar a maioria desses estudos aí dos anos 90, talvez muitos desses critérios mudem hoje em dia, né? Pois é, já mudou até critério para definição de hipopneia, de estadiamento do sono, etc. O grande dilema da apneia central nos tempos de hoje é realmente o abuso de opioide, né? Assim, a gente não tem tanto essa realidade no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde o pessoal tem acesso ao opioide direto, porque o pessoal prefere usar morfina do que no médico, né? É mais barato. Coitado deles, não tem dipirona, gente. E aí, assim, eu tendo a achar que o Brasil em algum momento vai chegar nesse ponto aí também. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Bom, e como é que, com relação à apneia central, tratamento dependente ou tratamento emergente, né? Primeira coisa, é obrigatório que tenha um diagnóstico de apneia obstrutiva antes do início do tratamento, tem que ser obstrutiva antes. E durante o tratamento começa a surgir apneias centrais, ou com ou sem respiração de Cheyne-Stokes. Mantém a persistência de fragmentação do sono e tem-se uma dificuldade na hora de titular, porque começa a aparecer os eventos centrais para atrapalhar, com índice IH maior que 5. Então, aqui, um split night, só para demonstrar. Né? Split night é aquela noite partida, muito pouca, é um exame que não é feito com muita frequência, em que é feita a polissonografia de noite inteira, mas na metade da noite, ou um pouco antes, né, é aplicado o CPAP para fazer a titulação. Então, a gente vê aqui várias apneias obstrutivas na primeira parte do exame, e depois que iniciou o CPAP, começou a fazer um grande número de eventos centrais, coisa que não havia antes. Isso tudo por uma desregulação do sistema respiratório, que estava acostumado a trabalhar com alto volume de PCO2. À medida que acho que a pessoa não estava nem acostumada eu explico assim para o paciente, não está nem acostumada a respirar direito, começou a respirar, baixou demais PCO2, começa a fazer a apneia central. Bom, a prevalência da apneia central, tratamento emergente, varia muito de acordo com os estudos, mas, na maioria dos casos, ela costuma se resolver espontaneamente ou com a redução da pressão do CPAP. É mais comum em mulher, no gênero feminino, masculino, piora na posição supina, que é estranho também, não consigo entender o porquê disso. Ela é mais frequente no não REM do que no REM, ela dá menos sintomas de insônia e a grande maioria se resolve espontaneamente, com a graça de Deus. Então, era isso que eu gostaria de falar hoje. Muito obrigada. Alguém tem mais perguntas para a Ana Amélia sobre o caso, ou comentários sobre o caso? Quero agradecer muito, viu, gente, as contribuições. A gente, acho que eu, pelo menos, sou um pouco inexperiente nessa transmissão ao vivo, então tiveram alguns comentários no chat que eu acabei não repassando, mas a Fernanda Chibante comentou aqui que, na prática, também ela vê que um paciente mal adaptado com fuga aérea, às vezes tem erro de interpretação do AirSense das leituras também. Gente, eu sou a louca da neurótica da fuga, estava controlada, pode acreditar em mim. Mas eu acho que, pelo que a gente ouviu aqui, vale uma polissonografia com CPAP, né, numa pressão fixa já, ou seja, calculada por você, para ver se isso realmente se confirma, né? Em confirmando... Desculpa. Senão as pessoas de casa não conseguem. Você falou que teria uma limitação logística desse paciente voltar a um laboratório, até uma polissonografia domiciliar, né? Talvez o tipo 3... Talvez até poderia trazer alguma pista, né? Mesmo sendo um pouco menos específico, mas poderia ser uma proposta aí para tirar dúvida.
A tipo 3, eu não sei quem aqui faz tipo 1, tipo 3, mas a tipo 3 dá para ver muito bem a apneia central quando a cinta está bem colocada. Né? Tem inclusive alguns trabalhos americanos feitos em paciente em hospital com insuficiência cardíaca, que eles mostraram que a fidedignidade, vamos chamar assim, de leitura de apneia central pelo polissonografia de tipo 3, a apneia link especificamente, que eles usaram, foi bastante boa. Então, se tiver uma boa cinta, eu acho que dá para confiar. Não tem necessidade de monitorização neurológica para a gente poder diferenciar a apneia central de obstrutiva, né? O que diferencia a cinta e o esforço respiratório. Então... Exatamente. E a pergunta que não quer calar, que eu acho que é essa. Tendo aí 12 eventos residuais de central, residuais que seja, né? Esse paciente precisa de um tratamento mais específico para isso? Ele vai precisar de um binível ou de uma servoventilação adaptativa, né, que seriam tratamentos bem mais onerosos, né? Custam aí, em média, eu acho que umas 4 vezes mais do que um CPAP comum, o valor de um aparelho de servoventilação adaptativa. Né? Então, aí a questão de saber se o tratamento justifica o custo. Né? Negócio que depois que saiu aquele estudo mostrando o aumento de mortalidade nos pacientes com fração de ejeção baixa, o servoventilador, eu não uso nem baixa nem alta. Não. Ele tem a fração de ejeção normal, né? Não. Tá bom. Alguma pergunta mais? Bom, eu queria só, antes da gente fazer cadê o Diogo? Eu quero saber quantas pessoas vieram e os números para a gente sortear, então, as inscrições dos congressos. Eu queria, antes desse sorteio, então, agradecendo mais uma vez a Oxigenar, não vai embora não. Eu acho que o Diogo, a gente vai passar um vídeo da Oxigenar para vocês conhecerem um pouquinho mais essa empresa que tá prestigiando a gente aqui. Obrigado, doutor. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. É uma satisfação imensa recebê-los aqui na nossa casa. Infelizmente o Ivan, que é o nosso diretor, não pôde estar presente, mas ele está bem, ele confiou em nós, na equipe, para recebê-los aqui. E já conversando com o Dr. Fernando e projetos futuros, hoje acho que é o primeiro de muitos, né? Podem contar com a Oxigenar, podem contar conosco, com a nossa equipe. Obrigado pela confiança na nossa equipe no decorrer do ano. Gratidão. Obrigado. Cada detalhe que está aqui, vocês vão ver daqui a pouco ali no nosso brinde, foi pensado com muito carinho, em forma de agradecimento a cada um de vocês. Em nome da equipe Oxigenar, em nome do Ivan, agradeço mais uma vez a presença de cada um. Olá, meu nome é Diogo, sou colaborador da Oxigenar e vou apresentar para vocês a história da empresa que há mais de uma década contribui para a qualidade de vida de muitas pessoas. A Oxigenar foi fundada no ano de 2007, no município de Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro, pelo fisioterapeuta Ivan Machado. A empresa oferece soluções tecnológicas aplicadas à saúde, com equipamentos para terapia do sono,
oxigenoterapia, ventilação mecânica, terapia de alto fluxo e monitorização. Entendendo a importância do atendimento de excelência ser primordial, Ivan reuniu e desenvolveu uma equipe qualificada para promover um atendimento singular aos pacientes. Esse atendimento personalizado, profissional e instrutivo demonstra o respeito que a Oxigenar tem com os seus pacientes e com os profissionais indicadores, fazendo com que esse seja o grande diferencial. A Oxigenar possui, além da matriz em Volta Redonda, outras unidades de atendimento no estado do Rio de Janeiro. Estrategicamente localizadas, foram projetadas seguindo as normas regulamentadoras para atender os clientes e proporcionar a eles identificação, credibilidade e reconhecimento pelos serviços prestados. Preocupada com pós-venda, a Oxigenar construiu uma unidade dedicada à assistência técnica, para efetuar um atendimento completo, facilitando o suporte ao consumidor. E além das unidades de atendimento, a Oxigenar oferece o atendimento a domicílio, que proporciona maior agilidade, comodidade e conforto aos pacientes. Com profissionalismo e empatia, a equipe Oxigenar continua trabalhando para levar qualidade de vida aos que mais precisam. Oxigenar. A nossa missão é cuidar de você. Estão todos aqui. A gente quer estimular as pessoas a fazerem parte da ABS, mas efetivamente o grupo é um grupo carioca das pessoas do sono. Então vai ser trocado o nome desse grupo em breve. Teremos aqui uma recepção aqui ao lado, oferecida pelo Oxigenar. E onde é que estão os números, Ivan? Quantas pessoas... Ivan não, desculpa. Ivan está ausente. Quantos são? Eu quero saber o número. Esses aqui são os presentes com a lista, é isso? A gente tem 50 pessoas aqui na lista, nem todas estão presentes. Então eu vou sortear. E eu baixei aqui um aplicativo no Google Play de sorteio automático de números. Eu vou botar de 1 a 50. Se a pessoa sorteada não estiver aqui, a gente passa para uma próxima. Tá? 34 presentes. Então vamos sortear primeiro os passaportes para o Paulista de Sono. Tá? Então, vamos lá. Primeiro sorteado é o número 28. 28 da lista é o Ricardo Duarte. Ricardo Duarte. Fala depois. Internacional, é com passagem, hospedagem, melhores restaurantes no Congresso Online do Paulista de Sono. Então, Ricardo, fala com a Andréia depois. Novo sorteio. O segundo, então, vai para o número... Opa, propaganda. Nem tudo é perfeito. Número 26. Número 26 é Letícia Freixo. Letícia está aí, nossa fonoaudióloga do sono, também certificada. Parabéns, Letícia. E vamos sortear então agora. O que a gente vai sortear? As entradas para o Congresso de Otorrino, vouchers para o Congresso de Otorrino. Se quem não for sorteado não for otorrino e não se interessar, avisa que a gente passa para o próximo número. Semana que vem. Número 23 na lista aqui. É até 50, pois é, mas está aqui, ó, é até 50. Número 23, Andréia Maria Ribeiro. Está aqui? Mais um anúncio para a gente. Número 8,
Ana Paula Fernandes. Parabéns. Você é otorrino? Parabéns. Fala depois aqui com o Diogo. E o último, então. Número 16, Luciane Baratelli. Luciane Baratelli não está aí, né? Próximo, então, número. Número 34. 34 está sem nome aqui. Está como residente da Janine. Veio alguma residente sua? Oi? Então, o ingresso vai para uma das residentes e você vai escolher que é a sua residente que vai ganhar, então, essa entrada. Aí fica com você, tá? Nós temos ali camisetas da Semana do Sono, que eu acho que a gente tem quantas pessoas aqui? 34? Nós temos 35 camisetas, então cada um vai poder pegar uma camiseta, se desejar. Eu vou depois botar aqui em cima da mesa. Agora, a gente tem algumas restrições de tamanhos que me mandaram aqui, que vocês vão ter que degladiar entre todos. Nós temos 10 camisetas GG, 3 camisetas XG, 12 camisetas M e 10 camisetas G. Tá? Agora, então, eu queria convidar a todos, vou deixar aqui em cima, vou convidar a todos para a recepção aqui oferecida aqui ao lado, no salão ao lado. Obrigado pela presença de todos. Acho que foi muito bom a primeira reunião. A gente vai fazer reuniões periódicas, sempre a última quarta-feira de cada mês. O local da próxima não está totalmente definido. A gente queria fazer na Zona Sul, mas está ainda enfrentando alguns problemas de reserva de local. Se não, a gente faz aqui, que eu acho que o local é muito bom. Toda última quarta-feira do mês. E a próxima instituição a apresentar, que já se ofereceu, foi a Unirio. A Lúcia Joffel, que não está presente, vai separar um caso com um residente e uma revisão de caso a ser apresentada. Eu acho que futuramente a gente pode pensar, aceito sugestões, a gente está aqui para isso, de formatos também de reuniões, se vocês querem prós e contras, se vocês querem um espaço para alguma das pessoas que vem apresentar um caso, não vou nem dizer surpresa, mas um caso clínico de difícil resolução, que a plateia possa ajudar e opinar. Acho que é uma boa possibilidade também. Então, aceito sugestões de formatos dos próximos eventos. Muito obrigado a todos novamente. Boa noite para todo mundo.